E eu converso agora com Felipe Barros, deputado federal do meu Paraná. E agora, né, a gente conversa também com ele, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados. No momento onde a gente amanhece com a história do encontro ontem Trump e Lula, especulações e mais especulações de um encontro que dura 45 minutos e já teve 6 coletivas de imprensa. Já viu isso? Né? 45 minutos, isso eu queria saber de bola jogando, né? Porque bola rolando, posso imaginar o quê? 22 minutos? Se tem tempo do tradutor, que vai ter que traduzir o hello, good morning, aquela coisa toda, já dá para imaginar que de bola rolando dos 45 minutos, quanto? 22 da reunião? Ok. E aí, as consequências disso, uma imprensa divulgando através de coletivas, tudo ainda sob especulação. Até que Trump, hoje pela manhã, publica dizendo, olha, não tem nada certo, absolutamente nada certo, né? Mesmo pós uma reunião que aconteceu para marcar outra reunião. Eu converso agora com o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, o deputado federal Felipe Barros. Felipe, uma honra conversar contigo. Seja bem-vindo ao Auriverde, Felipe. Oi, Pitoli, bom dia a você, a todos que estão nos acompanhando. É sempre uma alegria participar aqui do teu programa na Rádio Auriverde. É uma honra ter você por aqui. Felipe, queria a tua análise diante do encontro e as consequências do encontro de ontem, Felipe. Pitoli, eu tenho dito desde ontem, quando vi a repercussão da reunião do Lula com o Trump, em primeiro ponto, essa reunião já deveria ter acontecido há muito tempo. Vamos lembrar aqui que durante o período das eleições dos Estados Unidos, o Lula declarou apoio a Kamala Harris, ou seja, interferiu na democracia norte-americana. Depois disso, o Lula chamou o Trump de nazista. A primeira-dama, dona Janja, foi aos Estados Unidos e xingou Elon Musk. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, quando esteve na Credem, disse publicamente que o único contato que teve desde a vitória do Trump foi uma carta meramente protocolar que o governo brasileiro mandou ao governo norte-americano, e nesse sentido não havia qualquer tipo de diálogo do governo brasileiro com o governo norte-americano. Então, primeiro ponto, demorou muito para acontecer essa reunião de aproximação do governo Lula com um dos principais, se não o principal parceiro comercial brasileiro, que é os Estados Unidos. Segundo ponto, é curioso a gente notar que num dado momento da reunião, o presidente Bolsonaro afirma que quem vai tratar das questões econômicas é o secretário do Tesouro, Scott Bessent, e coloca o Marco Rubio, certamente, para tratar das questões políticas, seja as Big Techs, seja a perseguição judicial que o próprio Supremo Tribunal tem feito ao presidente Bolsonaro e à direita brasileira, o que todos nós sabemos é um desrespeito à democracia brasileira. Então, o Marco Rubio vai participar das negociações para trazer esse elemento político. Terceiro ponto, que é o que eu tenho dito desde ontem. Nós sempre temos também que ter em mente que o presidente Donald Trump foi eleito com o lema America First. Ou seja, ele governa naturalmente para os americanos. Então é claro que, eventualmente, o objetivo dele não necessariamente seja aquele objetivo pretendido pela direita brasileira. Eu sempre gosto de trazer esse elemento realista para que não haja nenhum tipo de frustração depois. Agora, efetivamente, o que vai sair de prático dentro dessas novas negociações que se iniciaram desde a tarde de ontem, nós não sabemos. O presidente Trump é imprevisível, fez questão de dizer na frente do Lula que gosta do presidente Bolsonaro. Eu tenho a impressão de que podem avançar no aspecto comercial, mas vão ficarem travados no aspecto político, porque vai haver aí um certo impasse. Felipe, aqui conosco Eduardo Borgo. Borgo tem uma questão para você. Pois não, Borgão. Bom dia, deputado. Prazer falar com o senhor. Bom dia, Eduardo. Prazer é meu. Felipe, o Scott Bessent, ele deu uma entrevista numa coletiva semana passada e ele deixou muito claro, ele desenhou. Ele disse que a tarifa de 50% aplicada ao Brasil, 10% é a reciprocidade aplicada ao mundo
e 40% está relacionado a questões políticas. E citou, inclusive, a questão da censura e os atentados aos direitos humanos aplicados aqui no Brasil. Se 40% diz respeito às sanções políticas e quem vai negociar não é o Trump, é diretamente ali o Marco Rubio, óbvio, o Trump em última análise, mas é o Rubio e o Scott Bessent que deu essa entrevista. O Lula tem margem para negociar, porque negociar questões políticas seria, no meu entendimento, entregar a cabeça dos ministros do Supremo a quem ele deve lealdade, porque tiraram ele da cadeia, vindo a ganhar a eleição, como o Gilmar Mendes disse. O Lula tem margem de negociação nesses 40% nas questões políticas, Felipe? Eduardo, uma excelente pergunta. É por isso que, na minha visão e na minha análise, a margem que o Lula vai ter é em cima dos 10% das tarifas comerciais. Agora, há um claro impasse nos outros 40% que se tratam de sanções econômicas em decorrência da política que está se fazendo no Brasil, seja ela pelo Supremo Tribunal Federal, seja pelas posições do próprio Lula, de apoio ao Hamas, de apoio ao Irã, de apoio à própria Venezuela. O Lula agora quer se colocar como um intermediário entre Estados Unidos e Venezuela, o que é patético, né? Eu quero contar aqui para vocês que na embaixada da Argentina na Venezuela, em Caracas, o Milei retirou o seu corpo diplomático lá da Venezuela. A embaixada da Argentina estava sob a tutela, sob a proteção da embaixada do Brasil. E ali dentro da embaixada da Argentina na Venezuela estavam alguns dissidentes do regime venezuelano. O senhor Maduro começou a cortar a luz, começou a cortar a água, começou a fazer de tudo para boicotar aquelas pessoas que estavam ali dentro da embaixada da Argentina, que estavam ali refugiados. Os Estados Unidos, alguns meses atrás, fez uma grande operação, que foi pouco divulgado pela mídia, que essa operação se baseou em entrarem na Venezuela, resgatarem todos aqueles dissidentes políticos que estavam lá, e levarem esses dissidentes políticos aos Estados Unidos. O Brasil sequer ficou sabendo da operação que os Estados Unidos realizou. O ministro Mauro Vieira esteve na Comissão de Relações Exteriores poucos dias depois dessa operação e assumiu publicamente que ficou sabendo pela imprensa do que tinha acontecido. O Brasil, que deveria ter a responsabilidade de, ao menos, fornecer água e alimentação para aquelas pessoas, porque era o Brasil o responsável por cuidar da embaixada da Venezuela, da Argentina na Venezuela, o Brasil não fez isso. O Brasil simplesmente fechou os olhos e deixou o Maduro fazer toda essa perseguição àqueles dissidentes políticos que estavam lá. Então o Lula não é um intermediário para o Trump falar com o Maduro. Né? Chega a ser até patético a gente ver o Lula se colocando nesse papel. O Lula, aliás, tem que cuidar dos problemas do Brasil e não dos problemas da Venezuela. Então, eu acho que a margem que há para o presidente Lula é justamente nos 10% das tarifas comerciais, porque nos outros 40% que se referem a sanções econômicas políticas, vai haver certamente um impasse. E Felipe, nesse sentido ainda, Mauro Vieira dizendo que há paz. Vivemos numa região que aqui vigora a paz da América Central, paz do Caribe, paz da América do Sul. Lembrando que quase 8 milhões de venezuelanos deixaram o país, perseguidos, foragidos, massacrados, torturados, enfim. A gente sabe da realidade e sabe que aqui Maduro é recebido com um tapete vermelho pelo Lula. Ao mesmo tempo, Felipe, eu fiz uma fala aqui ainda hoje pela manhã, lembrando, por exemplo, um único exemplo, né? O Rio de Janeiro. Rio de Janeiro hoje teve a reinauguração de uma unidade de pronto atendimento que dias atrás foi invadida pelo crime organizado e destruída pelo crime organizado. Vai dizer para mim que tem paz na América do Sul, né? Num Brasil que tem dificuldade de classificar, né, facções criminosas como grupos terroristas. Marco Rubio sabe de tudo isso, né, Felipe? Sabe, Pitoli, os números da violência no Brasil são maiores do que de países em guerra. Nós temos mais de 60 mil homicídios por ano. Grande parte da violência que acontece nas ruas, em todo o Brasil, é justamente por conta dos narco-estados que são vizinhos do Brasil e que alimentam com drogas as ruas em todo o nosso país. Então, se existe um problema na América do Sul, são os narco-estados como a Venezuela, que fomentam o tráfico de drogas não só no Brasil, como inclusive no próprio Estados Unidos.
Basta nós vermos, Pitoli, as ruas de todas as cidades do Brasil. Muitas dessas cidades já têm refugiados venezuelanos. Aqui em Londrina, na minha cidade, quando eu vou a Curitiba eu vejo, quando eu estou em Brasília eu vejo refugiados venezuelanos que estão fugindo do regime do narco-estado do Maduro e vindo ao Brasil. Então, o Lula, ele é parceiro do regime venezuelano, é amigo do senhor Maduro, dá apoio ao Maduro. Então ele não é um bom interlocutor para o Trump falar com o Maduro. Felipe, agora, ao mesmo tempo, a gente olha para a questão dos Estados Unidos querendo a prisão de Maduro, tem a fala de Hugo Carvajal, né, olhando para o Brasil e dizendo que aqui teve dinheiro, né, da PDVSA, mas a gente sabe que é dinheiro que foi esquentado pela PDVSA e muito provavelmente encontre origem, né, no tráfico internacional de drogas, ou seja, eu vejo a prisão de Nicolás Maduro, e esse é o objetivo dos americanos agora, a prisão de Nicolás Maduro atrapalhando muito os planos da esquerda aqui no Brasil, não? Com certeza, Pitoli. Eu quero dizer para vocês aqui em primeira mão que nessa quarta-feira, na reunião da Credem, nós vamos votar um requerimento solicitando acesso a todo o processo do Carvajal, que está preso nos Estados Unidos, negociando a sua delação premiada. Então nós vamos na quarta-feira votar esse requerimento, eu não tenho a menor dúvida de que ele será aprovado, para que a gente tenha finalmente acesso à íntegra de todas as declarações do Carvajal para a justiça americana. Qual que é a principal pauta hoje da tua comissão, presidida por ti ali, Felipe, a Comissão de Relações Exteriores? Por quê? É um governo tão pródigo do ponto de vista negativo, na produção de notícias, né? É um tropeço depois do outro, né? Do ponto de vista da ordem de prioridade, essa se torna a principal hoje? Sem sombra de dúvidas, a principal, Pitoli. Nós temos uma pauta que vai avançar nas próximas 3 semanas, que é o meu projeto de lei das ONGs, que nós já falamos aqui várias vezes, que impede que ONGs que recebam dinheiro de outros países atuem politicamente no Brasil, como tem acontecido ao longo dos últimos anos. O próprio depoimento do Mike Pence reforçou a importância do projeto de lei das ONGs. Mas, sem sombra de dúvidas, como é a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, eu tenho focado muito no combate ao crime transnacional, em especial ao tráfico de drogas. Estive recentemente na Argentina, fizemos um compromisso com o deputado Fernando Iglesias, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores e aliado do Milei, lá no parlamento argentino, de estabelecermos como prioridade o combate ao tráfico de drogas internacional, e eu tenho feito isso. Pois não, Borgo. Felipe, pensando aqui, a jornalista Elisa Robson, ela entrevistou o Carvajal nos Estados Unidos e teve autorização do governo americano. Existe uma margem, uma possibilidade de uma comitiva da Comissão de Relações Exteriores de visitar o Carvajal? Você, por exemplo, na condição de presidente, de fazer uma visita há interesses, há margem para isso, de ouvir o Hugo Carvajal? Totalmente. É do nosso total interesse, Eduardo. Nós estabelecemos um cronograma de, em primeiro lugar, pedir acesso a toda a documentação, para desde logo nós já sabermos tudo aquilo que ele tem falado para a justiça americana. E o segundo momento, dentro dessa nossa estratégia, é fazer essa visita pessoal, até já munidos de toda essa documentação. Então, sem sombra de dúvidas, até o final do ano, nós queremos encontrar o senhor Carvajal, que está preso na justiça norte-americana. E quem sabe já com o Nicolás Maduro preso, né, Felipe? Porque eu imagino o desespero de Lula e sua turma, né, sabendo o que vai acontecer com o Nicolás Maduro. Já poderia ter sido anulado, aniquilado, cancelado, mas o que os americanos querem é a prisão de Maduro. Tem lá agora um destroyer chegando em Trinidad e Tobago, o maior porta-aviões do mundo chegando ali também. A gente sabe o que eles querem, né? E a gente pode imaginar o desespero de Lula, porque Maduro dando com a língua nos dentes e aparentemente ao perfil do cidadão vai prejudicar muito essa turma, né, Felipe? Com certeza, e o próprio desespero do Maduro, né, Pitoli? Você vê ele várias vezes nos últimos dias falando um inglês horrível, inclusive, sim. Peace, peace, no war, no war. Certamente o próprio Maduro está desesperado, né? Vamos ver como que vai ser a posição do Brasil em relação a isso, porque no momento em que se inicia o diálogo do Brasil com os Estados Unidos também intensifica contra a Venezuela, e o Lula vai ficar numa sinuca de bico.
Felipe, mudando de assunto e falando aí da tua querida Londrina, a gente tem uma audiência considerável nessa região importante. É verdade. Aliás, agora há pouco, amigos de Cambé conversando conosco, enfim, né, essa região próspera, rica desse lindo Paraná. Como é que está a tua atuação aí? Porque você é presidente dessa comissão, né, de Relações Exteriores, mas é deputado que atende uma importante região do teu Paraná, né, Felipe? Pitoli, toda segunda-feira eu busco ficar aqui em Londrina, estou aqui agora, inclusive. À noite vou a Brasília e passo quase a semana toda em Brasília. Fico terça, quarta e quinta. Nas quintas-feiras eu tenho saído de Brasília e ido a Curitiba, a nossa capital, ou me dirigido a alguma região do estado para que eu possa atender os prefeitos, os vereadores, a população como um todo. Enfim, fazer a boa política, que é isso que eu tenho feito desde o meu primeiro mandato, Pitoli. Não gosto de ficar muito trancado em gabinete, porque nós precisamos ouvir aquilo que o povo tem para nos dizer. Então eu tenho sempre buscado, desde o meu primeiro mandato como deputado, estou no meu segundo mandato, estar o mais tempo possível nas ruas, nas estradas, ouvindo a população paranaense e ouvindo aquilo que a população tem de sugestão, de reclamação, de opiniões. O papel do político tem que ser necessariamente esse.